Mais um depoimento carioca que todos estavam esperando a retomada, porque acompanham com muito entusiasmo o que o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro tem para contar, sempre fazendo história. Hoje nós temos uma figura ímpar, diferente da maioria que nós já entrevistamos para o depoimento, que é Vilma Nascimento, mais conhecida como Cisne da Passarela. Vilma é uma porta-bandeira única, que fez carreira e que mantém a tradição através da sua filha Daniele, da sua neta Camila, da sua bisneta, que aos 12 anos já está na escolinha de porta-bandeira. E Vilma, que nasceu em 1938, está com 86 anos, ainda risca o asfalto. Ela desfila todo ano, é Portela, como todos os que amam a Portela. O prefeito Eduardo Paes, todos sabem, é um portelense. O diretor cultural do arquivo, Pedro Paulo Malta, é um portelense. E quem não torce pela Portela? Vilma, que nasceu em Madureira, é Portela, e nós sabemos que o povo de Madureira, de Oswaldo Cruz, tanto da Portela quanto do Império Serrano, está sempre confraternizando, que o importante é termos um carnaval cada vez mais bonito, mais entusiasmado, com mais brasilidade, mostrando a força da nossa cidade, da cultura carioca, e porta-bandeira como Vilma Nascimento, que faz história até hoje e que sempre está na avenida nos alegrando e nos emocionando. Agora, divirtam-se e saibam de lindas histórias com o Cisne da Passarela. Muito obrigado, Rosa Maria. Depoimentos cariocas. Chega hoje a 39ª entrevista. Hoje é dia 28 de junho de 2024. E uma das coisas boas dessa série, além da gente poder ouvir tanta história boa, é a gente conversar com quem faz história, com quem fez história, com quem atuou diretamente para a gente ser o que é. E no caso aqui da nossa série, o tema é a nossa cidade, é o Rio de Janeiro, com essa cultura muito potente e uma cidade que é muito bem traduzida pelo Carnaval. Essa festa através da qual o Rio de Janeiro demonstra a força da sua música, da sua batucada, das suas artes visuais, a emoção do público, o seu discurso através do enredo e também, por que não, e sobretudo, o movimento corporal, a dança, capacidade de riscar o chão como ninguém mais faz. Nossa entrevistada de hoje é uma protagonista dessa história, uma pessoa central. E assim, não à toa, eu trago aqui um livro do jornalista Aidano André Mota, que escreveu esse livro, saiu pela Verso Brasil, Porta-Bandeiras, 11 mulheres incríveis do Carnaval Carioca. E aqui nesse livro, o Aidano diz que a nossa entrevistada de hoje está para as porta-bandeiras como a Ferrari para os carros ou o Stradivarius para os violinos. Sua trajetória marca o tempo em que a Portela vestiu a fantasia de bicho-papão e conquistou títulos em escala jamais conseguida, nem antes nem depois por qualquer outra escola, até hoje. Ele também traz aqui uma definição linda que ela, a nossa entrevistada, deu sobre a nobre arte do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Diz ela: a dança do mestre-sala é como um volteio de um beija-flor em torno da rosa. Ela se aproxima, toca e sai, volta a se aproximar, beija e sai. Nunca as ações serão idênticas. E a rosa, ao sabor dos ventos, das asas do pássaro, não permanece passiva. Ela dança. Essa definição inspirou a sambista Leci Brandão, que a gente já entrevistou nessa série, a dedicar um samba para ela. Esse samba de 1975. Quando saiu, já tinha um outro samba, de 1969, que o Jair Rodrigues cantava,
uma composição de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, que dizia assim: como é que eu posso por ela trocar a emoção de ver Vilma dançar com o seu estandarte na mão? Pois é ela a nossa entrevistada de hoje, dos Depoimentos Cariocas, Vilma Nascimento. Muito obrigado pela honra da entrevista. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de, mais uma vez, falar sobre a minha vida. Me diz uma coisa, a senhora é carioca de onde? Eu sou de Madureira, da rua Dona Clara. Fui nascida, criada lá. Estudou onde? Como é que era a estrutura dos seus pais? A senhora é filha do seu Filogônio e Dona Marta. Filogônio já é um capítulo à parte, né? O Filogônio, ele era carnavalesco. Ele se vestia de baiana e me levava para tirar retrato, que minha mãe também me vestia, eu já com uns 5 anos, 4 anos, e minha mãe foi porta-estandarte de rancho. E depois ela virou a baiana da União de Varlobo. Que rancho que ela saía, a senhora sabe? E eu não me lembro do nome do rancho, não. Não me lembro do rancho, não. Como é que era o bloco? Assim, o Bloco Unido de Dona Clara, como é que era organizado? Sim, eu saía no bloco, tinha 2, Unidos de Dona Clara e Recreio das Bonitonas. Mas naquela época não era passista, rebolava, era diferente. E eu comecei ali com a minha idade, que era na rua onde eu morava. Quando eu me vi, de repente eu já estava com o estandarte na mão, dançando. Primeiro comecei rebolando, né? Depois comecei dançando com estandarte. Aí dali eu fui para a União de Varlobo, que é a minha escola de origem, a União de Varlobo. Deixa eu só te perguntar, antes da gente chegar no carnaval, como é que era a vida? A senhora é de 1938. Então eu queria que a senhora levasse a gente para um passeio assim de memória por Madureira, década de 1940. Como é que era o ambiente ali? 40 eu ainda era pequenininha, não tinha muita ideia. Mas depois que eu fui crescendo, Madureira era formidável. Tinha os coretos, né? E na rua onde que eu morava tinha a batalha de confete. Isso era muito bom, que a gente dançava muito, sambava muito. E eu fui me acostumando com o ambiente, né? E ia para Madureira, que a minha mãe me levava para os bailes infantis, que era eu e meu primo Benício, que era o meu mestre-sala. Então a gente dançava muito. E fui crescendo. De lá, dos blocos, eu passei para União de Varlobo. Onde é que a senhora estudou quando era criança? Eu estudei ali em Cascadura, Campinho Cascadura, no Colégio Paraná. E aí me formei depois. A minha escola, que foi tudo, a minha faculdade foi a Escola de Samba Portela. Antes da Portela, como é que a sua família vai parar na União de Varlobo? É porque a minha mãe tinha o meu padrasto, que era de Varlobo, e minha mãe começou a sair lá na União de Varlobo de baiana. E eu comecei a frequentar, mas eu não tinha idade para ser ainda porta-bandeira lá na União de Varlobo, que eu fui para lá com 9 anos. Não dava. Aí comecei a sair numa ala dos Cometa. Eu era o mascote da ala. Fiquei lá uns 2 anos, já passei depois para a primeira porta-bandeira de lá. E de lá minha vida foi crescendo e eu fui trabalhar fora com o Carlos Machado à noite. E dali fui crescendo. Um dia apareceu o Natal. Antes da gente chegar lá, deixa eu te perguntar uma coisa que é importante. União de Varlobo é uma escola muito importante. As pessoas podem, no grande público, assim, pode não conhecer. Agora a União de Varlobo está morta, né? Já não desfila há algum tempo. Está esquisita aquilo. Eu ajudei muito
ajudei até a armar a escola, e dei fantasia, ajudei muito, mas não É. foi para frente mais. A senhora estreia na Portela no Carnaval de 57. Portanto, em 55, a senhora ainda está na União de Vaz Lobo. Estava. Pois é, 55 é o ano do lançamento de um samba, o samba mais bonito sobre o samba que existe, que é A Voz do Morro. Zequete. Consta que Zequete lançou esse samba lá, na Foi. quadra da União de Vaz Lobo. Foi lá A e senhora se lembra disso? eu me lembro que eu estava lá. E aí, como é que foi? Foi muito bonito. Aí depois ele saiu, aí foi para Portela e disseram que era na Portela, mas não foi não. Foi na União de Vaz Lobo que ele lançou, cantava. E o União de Vaz Lobo foi a primeira escola de samba de branco frequentar. Ah, é? A União de Vaz Lobo foi madrinha do Império Serrano. Sim. Eu vi na bandeira da União de Vaz Lobo que o símbolo no centro, o emblema, é uma mão negra apertando uma mão branca. Isso. A bandeira é azul e cor-de-rosa, certo? Azul e rosa. Isso. Da União de Vaz Lobo, como é que a senhora vai parar no Night and Day? Foi porque teve umas pessoas que convidou o Benício para ir dançar lá. E aí ele me chamou também. Quando eu vi, nós fomos para lá, começamos a dançar, eles gostaram e ficamos fazendo show. E de lá, depois, eu encontrei, eu tinha Jupira e suas cabrochas, eu passei a participar também de Jupira e suas cabrochas, aí fazia com Erivelto Martins, eu fazia rádio, a Marinque Veiga, Nacional, tudo Rádio Tupi, tudo quanto era rádio, eu fazia coro para os artistas. Pastora? Pastora. Olha. Aí depois ficamos no Night and Day, à noite, fazendo também show, espetáculo, e fizemos muito filme. Tem muito filme aí que eu também apareço também. Que idade a senhora tinha nessa época do Night and Day? Eu não podia nem estar lá no Night and Pois Day. é. Porque eu era de menor. Eu tinha 13 anos para 14 anos quando eu comecei lá. E Aí o Carlos Machado ficou responsável por mim. Aí eu comecei lá, fiquei lá. Aí foi quando eu dançava com a bandeira da Portela. foi teu primeiro contato com a bandeira da Portela? Da Portela, Antes... que eu nem conhecia a Portela, não conhecia Natal, não conhecia ninguém. Só conhecia a União de Vaz Lobo. Aí eu estou dançando lá, estou dançando, quando acabei de dançar, que eu vou para o camarim para tirar a roupa, aí vem um homem, esse homem, Natal. Aí ele me chama, que ele ia invadir o palco para apanhar a bandeira. Que a bandeira... da Portela. A bandeira tinha sido... Que tinha sido roubado da Portela e alugaram para o Carlos Machado. Aí eu nem sabia nada disso. Ele me perguntou, ô menina, quem te deu essa bandeira? Eu digo, sei lá, pergunta o Carlos Machado. Aí ele disse, você vai sair na Portela? Eu digo, eu não, eu saí na União de Vaz Lobo. Aí não dei. Depois de 2 anos, eu conheço o filho de Natal, o Mazinho. Sem saber que era filho do Natal. Que era filho mais velho do Natal. Aí conheci ele, porque ele morava em Madureira, e eu também, eu pegava bonde, ele pegava bonde. Onde é que vocês se conheceram? No bonde. Primeiro foi em bonde, ele trepando bonde, querendo me namorar. Aí eu era noiva, tinha desmanchado o meu... Que babado, hein? É muita história. Eu era noiva, tinha desmanchado o meu noivado por causa de baile. Eu adorava dança. Então, eu estava num baile, não fui encontrar com ele, aí já estava com o enxoval tudo pronto. Aí ele disse, sou eu o baile? Eu digo, eu quero o baile. Aí ele disse, então tem 15 dias. Em 15 dias eu conheci o Mazinho. Aí o Mazinho disse, então diz, eu digo, olha, aí contei o caso, isso vai lá e diz que não quer. Aí eu fui, conversei, aí disse que não queria mesmo o noivado, comecei com o Mazinho. Aí o Mazinho virou e disse, eu vou levar você para conhecer minha família. Eu digo, tá bom. Aí fui. Quando chega lá, eu vejo aquele homem sem braço, eu digo,
eu conheço esse homem. Ele não, da onde? E ele, ué, eu conheço essa menina. Eu digo, é, aí ficamos lembrando, aí vimos que era do Night and Day. Aí ele disse, ah, agora você namora meu filho, você vai sair na porta. Eu digo, não, ainda vou continuar na União. E em 54, o meu pai morreu. Eu não saí na União esse ano. Quando foi em 55, eu voltei para a União outra vez. Comecei a sair, comecei. Aí, quando foi em 57, aí ele disse, o seu Natal, agora nem Mazinho manda em você, nem você se manda. Quem manda sou eu. Você vai sair na Portela. Eu disse, tá bom. Aí eu disse para ele, ó, só saio de segunda, porque já tem a primeira porta-bandeira. Que era Dodô. Que era Dodô. Aí ele disse, não, você vai sair de primeiro. Eu digo, então não saio. Aí ele virou e disse, ué, mas é assim? É assim. Ele, então tá bem, sai de segunda. Mas ela ficou sabendo que eu ia sair de segunda, que eu não quis de primeira. Me chamou, foi até um gesto bonito dela, a humildade não faz mal a ninguém. Ela aí me chamou e disse, ô Vilma, você vai sair de segunda? Eu digo, é. Ué, por que você não quis de primeira? Porque eu já tenho você. E eu saí de segunda. Ela, não, você vai sair de primeira porque eu não quero passar vergonha. Eu vou ser tua segunda. E ela passou a ser minha segunda e eu de primeira. Aí tem o primeiro desfile, Legados de Dom João VI, Carnaval de 57. Aí, fevereiro seguinte, a senhora se casa com o Mazinho, 1º de fevereiro de 58. Isso. Consta que o Mazinho tentou fazer com que a senhora não desfilasse mais, é isso? Não? Eu ouvi essa história. Não. Que a senhora não ia desfilar, que o Natal teria vindo e falado, não, ela vai desfilar, que rolou uma treta nesse sentido? Não, mas não foi porque... Não, foi no casamento, é. Ah. Foi sim. Então, quando eu casei, meu casamento foi... A festa foi 3 dias. Uma rave? É, 3 dias. Aí fui embora para casa, quando fui para minha casa, né? Aí estamos lá, passou... E eu nervosa, porque eu estava fazendo uma roupa, quem fazia a minha roupa, quem cosia era minha irmã, e nós, a família, bordávamos. Aí Nome dela, nome da irmã? É Nilza. Nilza, tá. Aí ela, e tinha minha mãe também, que ajudava tudo. Dona Marta. Aí eu digo, meu Deus do céu, o seu Natal não falou nada, que ele que me dava o material, ele que pagava o material da fantasia. Ele não falou nada, mas eu fui fazendo uma fantasia escondida. Eu morava sozinha, fui morar sozinha, saí da minha casa, da minha mãe, aí comecei a fazer escondida, mas nem meu marido sabia, porque eu fazia à noite, de madrugada. Ele estava dormindo, aí ele pensava que era alguma coisa de costura que eu estava fazendo, e estava. Aí, de repente, faltava 8 dias, mais ou menos, 2 semanas, o carnaval. Aí o seu Natal bateu na porta, na minha casa. Aí eu disse, ué, quem é Mazinho? Ele, ué, quem é? Você está esperando aqui? Eu digo, não. Aí ele abre, é seu Natal. Ele entrou pela porta, feito um furacão. Olha aqui o dinheiro, ó. Vai comprar o material para fazer a roupa para sair, faltando 2 semanas para o carnaval. Aí o Mazinho virou para ele, não, ela não vai sair, não, casou agora, nós estamos em lua de mel. Ela não vai, você não manda nada, ela vai sair. Eu adorei, né? Aí ele me olhou, comecei a rir, aí fiz assim para ele. Aí, no dia seguinte, porque toda vez que eu ia comprar material, eu só saía junto com meu marido, com o Mazinho. Aí saímos no dia seguinte, aí chamei logo minha família, que tinha uma prima que vinha com o marido, o filho, tudo para minha casa para fazer. Aí eu ia para a casa da minha mãe para fazer, não fazia na minha casa. Aí todo mundo, até vizinho, fazia fantasia.
minha, que era Império Serrano, também fazia, bordava. Bordando para Portela? Para Portela, que beleza, fazia. Hein? Muito amiga, até hoje eu sou amigo deles todos. Porque agora eu moro na Serrinha. Olha. Eu moro na Serrinha e minhas amizades lá, meus vizinhos, a Império Serrano, e a gente se dá bem. Vem cá, a gente já falou algumas vezes desse personagem fundamental, não só na história da Portela, como na história do Carnaval, das escolas de samba, e na história do Rio de Janeiro. Esse personagem é o Natalino José do Nascimento. É um personagem fundamental para o Rio de Janeiro. Conta um pouco dele, fala um pouco, dá um perfil assim de quem foi esse grande personagem. Para mim e para todos os portelenses, e no samba em geral, para mim Natal foi um pai, um sogro e um amigo. Então eu via Natal como uma personagem na Portela. Para mim, ele era o dono da Portela. Hoje se fala pouco de Natal na Portela, mas foi ele que fez que mudou a Portela, foi ele. O Paulo inaugurou a Portela, fundou a Portela na casa de Natal. Natal também. Na casa de São Napoleão. Tem pessoa que diz que Natal não é fundador, mas foi na casa dele, ele estava. É que ele gostava de futebol mais do que samba. E Paulo gostava do samba. Então fundou, ficou Paulo, mas Paulo se afastou, morreu. Natal já tomava conta. Natal é que dava dinheiro para Portela. Sempre foi assim. A senhora conheceu o seu Napoleão, pai dele? Não chegou a conhecer o seu Napoleão, não? Não. Que teria sido na chácara do seu Napoleão, a reunião, enfim, o início da história da Portela. Não conheceu. Não, nem tive também intimidade com Paulo. E o Natal, pelo que a senhora está dizendo, a senhora batia de frente com ele e ele com a senhora. Quer dizer, ele batia de frente com todo mundo. Né? Ele agora eu era desaforada mesmo. Porque eu via que tinha... Porque ninguém tem o dom da verdade. A gente erra, todo mundo erra. E ele errava também. É humano, todo mundo erra. Aí ele errava, mas ele tinha o momento dele. Na hora que ele estava falando, tinha que ser o verdadeiro. A palavra final era dele. Era dele. Eu esperava 5 minutos e dizia para ele, isso não é assim. Não pode ser. Ó, Ilma, porque ele trocava os nomes. Aí te chamava de Ilma. Me chamava de Ilma e o Benício ele chamava de Domício. Era tudo assim. Aí ele, ó, Ilma, você tem certeza? Tenho certeza. Não é assim, tem que ter calma. Aí, porque ele era assim com todo mundo, ele brigava mesmo com todo mundo. Passava 2 minutos, 5 minutos, ele já era amigo. Não tinha essa, e saía rindo, brincando, abraçado. Ele era humano. Ele tinha uma visão, que ele não teve grandes estudos, mas ele tinha uma visão que ia além. E uma figura, assim, muito querida pela comunidade. Pois é. Ele era banqueiro de bicho. Isso. E, ao mesmo tempo, era um cara que comparecia, enfim, com assistência, pagava enterro. Dizem que pagou enterro para um monte de gente. Ele morreu sem fazer o que ele queria. Ele queria fazer uma casa funerária para ele fazer enterro de graça. Porque chegava lá no ponto de bicho dele, ele dava cartão e ia fazer o enterro. Ele fazia fila para dar dinheiro. A comunidade gostava de Natal, era incrível mesmo aquela criatura. Eu amava Natal demais, como um pai mesmo. Se hoje eu sou o que sou, também agradeço a Natal. Agradeço a imprensa escrita, falada, televisada, e aquele público que sempre me aplaudiu, me deu apoio na avenida. Continua aplaudindo. Lógico, e isso é importante. Eu sinto falta quando não tem público do lado que a gente está desfilando, que não tem público ali do lado, que eles é que são os verdadeiros sambistas. Os que ficam no camarote, não é
sambista. Eles vão lá para se distrair. A gente tem na nossa série alguns convidados que mandam perguntas. Então, a gente tem agora uma convidada super especial que mandou uma pergunta para a senhora. Roda aí. Olá, Vilma querida, que linda essa homenagem. Fico feliz que você está sendo homenageada e que eu posso fazer uma pergunta para você. Queria saber quem foram suas inspirações quando criança, quando adolescente. Sei que ainda não tinha porta-bandeira, mas quem foram suas inspirações para que você pudesse fazer tão bem depois do seu ofício? Um beijo carinhoso meu, Ana Botafogo. Ana, querida, eu te conheço há muitos anos de filmar, até de teatro, da tua dança no teatro, eu assisti muito. Mas eu fico até envergonhada em falar que não me inspirei em ninguém, porque na época que eu comecei, não tinha televisão, não tinha nada disso. Eu só frequentava a União de Vaz Lobo e minha casa. Depois Portela e minha casa. Eu não frequentava outras escolas, eu não via. Na avenida era pouco. Eu só via poucas pessoas lá. E eu, como sou veterana, não tinha muitas assim, não, para mim me inspirar. Eu lamento muito. Eu gostaria até de dizer que tinha inspiração por uma pessoa, mas não tive porque só era jornal e rádio. Depois é que veio televisão. Mas de onde é que a senhora tira, então, a dança que a senhora começou a fazer na União de Vaz Lobo, depois na Portela? Como é que é criada? Eu comecei, foi nos blocos. Ali é que eu comecei a me desenvolver. E depois, na escola de samba, já era outro modo de dança. Então, eu mesmo criava. E chegava na avenida, eu riscava aquele asfalto, que era uma beleza, com toda a poesia da Portela. A senhora se lembra de onde foi o primeiro desfile pela Portela, esse desfile de 57? Olha, eu não me lembro se foi, porque eu sou da Praça 11, com a União de Vaz Lobo. E desfilei com a Portela também na Praça 11. Mas eu não me lembro se foi na Praça 11 ou se foi na Rio Branco. Rio Branco. Foi? Rio Branco. Eu não me lembro 57 bem. Era lá na Rio Branco. Era? Porque muitas coisas eu não me lembro assim, que nem o Estandarte de Ouro. Quando começou o Estandarte de Ouro, eu tinha dado uma parada, porque eu sou muito polêmica, e eu fazia muita polêmica com a diretoria. Eu não gostava, eu brigava mesmo, e eu me afastei um período. Foi aonde que surgiu o Estandarte de Ouro. Mas depois que eu voltei, eu passei a ganhar eles todos. Estandarte de Ouro é de 1972. Nessa época, então, a senhora estava afastada da posição de porta-bandeira, é isso? Isso, saía de destaque. Seu Natal estava afastado nessa época também, não era? Não, o seu Natal teve só afastado quando ele esteve preso na Ilha Grande. Na Ilha Grande, 68, né? Ele vai 68. Preso. E 69 ele não desfilou. 70 ele saiu 72, eu acho, não me engano, não, ou 70. 70 Lendas e Mistérios da Amazônia. Ele saiu 70 da prisão. Ele saiu em 70 da prisão. Então ele já estava na escola. Ele não se afastou da escola, só quando estava doente. Assim mesmo, quando ele estava doente, ele ia para a avenida, assim mesmo, até com o médico. Parece alguém que eu conheço, assim, que vai de qualquer jeito, que já foi até de cadeira de roda. Já foi com 32 pontos na cabeça. Vai de qualquer jeito. Eu quero desfilar, Vem passar cá, na avenida. A senhora falou que a senhora é polêmica e tal. Sua paixão pela Portela é um negócio enorme, né? Só que tem um momento na história da Portela que a senhora se afasta por questões políticas. Isso. Ali no fim da década de 70, 79, por ali. Foi. A senhora se afasta, depois a senhora vai participar
junto com Nésio, com Mazinho, da Fundação da Tradição. Já estava, quando fundou a Tradição, eu já estava fora da Portela. Da Portela. Vem cá, como é que ficou esse coração portelense? Porque assim, a gente sabe que a escola de samba é uma coisa muito complexa, não é fácil. Só que a administração trabalhava de um jeito que a senhora não concordava. Justamente. E aí? Mas a escola continuou lá, o coração deve ter sofrido a beça, né? Sofreu, mas eu já estava afastada. Quando fundou a Tradição, que eu ajudei a fundar, quem deu o nome da Tradição fui eu. Que era Portela Tradição antes? Aí o presidente da Portela não queria que botou na justiça. Aí tirou. Aí queria o João Nogueira, Sim. que também foi para Portela, para a Tradição. João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Então ele queria botar o nome de Portela Tradição. Não pôde. Aí ele queria botar Amor... Amor... Samba, Portela, Amor, uma coisa assim que ele queria botar. Aí eu disse, por quê? Não, Amor e Tradição. Sim. Era isso que ele queria botar. Aí, a gente na reunião para isso, eu digo, por que não bota só Tradição, que já está falando tudo? Tradição é a Portela daqui. Porque aí todo mundo concordou, ficou. Mas eu aceitei a Tradição, foi só um motivo, porque eu não aderi conforme estava sendo administrada a Portela. Então, eu pensei que a Tradição poderia ser a escola que eu queria que fosse. Uma escola, Grêmio Recreativo Escola de Samba. Foi por isso que eu aderi à Tradição. Mas quando depois eu vi que a Tradição também caiu lá para o Raico Parta, que não estava sendo o que eu queria, eu saí fora também. A gente agora tem mais uma pergunta de uma convidada para a senhora. Eu vou pedir para rodar aqui. Dona Vilma, antes de qualquer coisa, todo o meu respeito e toda a minha saudação a essa grande mulher, essa figura histórica do nosso carnaval. E para mim, enquanto porta-bandeira, sua descendente, é uma honra poder estar aqui nesse momento. Lá em 2009, eu tive a honra de entrevistar a Dona Vilma para o meu blog Bandeira da Memória. E lá, dentre tantas perguntas, eu acabei fazendo algumas descobertas que até então eram desconhecidas para mim. Dona Vilma tem uma grande importância, não só na dança, mas também na estrutura que uma porta-bandeira precisa ter. E eu gostaria que a senhora pudesse compartilhar com a gente um pouquinho dessas histórias, em como a senhora descobre o talabarte, em como a senhora descobre a estrutura da saia para fantasia, como funciona a descoberta, como a senhora pensa sobre o adereço da cabeça. Eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente essas suas ideias que persistem até hoje e que fazem parte da estrutura de qualquer porta-bandeira. Então, antes de qualquer coisa, como eu sempre falo, é sempre bom a gente olhar para trás para saber para onde nós estamos indo. Obrigada, Dona Vilma. Um beijo. Querida Esquel, eu me lembro bem da entrevista, foi até muito bonita aquela entrevista que você fez comigo. Agora, eu fiz muita mudança na dança e na roupa. Na dança, eu criava na avenida, eu tinha meu estilo, eu gostava de riscar o chão. Eu não gostava de andar conforme eu vejo agora as porta-bandeira andando. Eu gosto de ver dançando. E a roupa, eu acho que eu criei, antigamente o aço a gente dizia que era mirinhaque, porque era a saia engomada.
Então não armava, não rodava. Antes da senhora era engomada, é isso? A saia de baixo da Sim. fantasia era engomada. Aí eu criei, porque eu trabalhava no Night and Day e tinha a minha baianinha lá que era com aço. Então eu descobri aonde que era a fábrica e passei a usar o aço e falei para todas as escolas de samba toda, eu fui dizendo aonde que comprava os aços. Isso eu mudei. Mudei o talabarte, porque não tinha. Eu saía da avenida em carne viva. O mastro era apoiado na própria pele. Tinha fantasia, mas com a força feria. Então, primeiro eu criei um coeiro. Coeiro, sabe o que é coeiro? É aquele que a gente faz para criança antigamente, que agora não usa mais. Do umbiguinho. A gente fazia aquilo tudo corchoado para o umbigo, era aquilo. Então eu criei aquilo, fiz. E depois eu disse, não é possível isso. Aí falei com a primeira pessoa, porta-bandeira, que fez bandeira com o Arnaldo das faixas, fui eu. Então eu fui no Arnaldo e ele fazia minhas bandeiras, e eu disse para ele, Arnaldo, pô, vê, você faz essas faixas de missa e de tudo. Então procura fazer um negócio para encaixar a bandeira assim, do tipo da faixa. Ele viu, mas vou fazer o quê? Vou botar o quê aí? Eu digo, se vira. Aí ele riu. Eu tenho até uma bandeira que ele me deu de presente, me homenageando num quadro muito bonito. Aí ele fez o copinho e botou, acolchoou por debaixo para não machucar a pele e botou. Foi assim que eu criei o talabarte, mas eu não gostava de talabarte de cintura. Porque eu gostava de firmeza no meu ombro. Então, mudei também isso. E mudei cor de peruca, porque antigamente era cinzal, aquilo horrível, duro, era horrível. Como eu trabalhava no teatro, a minha peruca era do FISP, de cabelo natural. Aí passei a fazer lá. No Aí peruqueiro... o pessoal, a ala do Mazinho, que ele saía também, ala dos Impossíveis, saía com aquilo feio. Teve um ano que eles jogaram a peruca no Rio. Aí eu disse, não, vamos fazer lá no FISP. Fez, quer dizer, foi mudando tudo. A cor, a primeira que eu saí na Portela foi castanha. Aí depois eu fui mudando, aí fui fazendo alta, fui botando branco, lilás, eu fui mudando, prata, azul, fui mudando tudo. E fazia também no meu cabelo, porque eu fazia penteado no meu cabelo, que meu cabelo era enorme, cheio, então eu tinha uma cabeleireira, a Emilinha, que era ótima, ela era formidável. Aí eu mudei isso também, cor de fantasia também mudei, saí daquele azulão preto, que era quase aquilo, na avenida não tinha essas luzes, aquilo ficava escuro. Botei mais claro, a bandeira eu mudei também, a águia eu fiz, passei a fazer a acolchoada, falei com o Arnaldo, ela ficava no alto, a águia ficava no alto. Ponteira. Ponteira era uma bolinha. Era uma bolinha. Ou então aquele, como é que dá o nome daquela outra, assim, que é um... Me esqueço o nome daquela. Era aquilo, mas primeiro era bolinha só. Aí eu mandei fazer uma águia e tive que fazer até um molde dela. Eu tive que fazer um molde para poder fazer. Foi no ferreiro? Não, foi na metalúrgica. Na metalúrgica que fez. Para fazer uma ponteira de águia. De águia. Vem cá, a senhora se lembra quando é que o jornalista, a senhora é conhecida como Cisne da Passarela, e esse apelido quem deu foi o Valdinar Ranulfo, jornalista da Última Hora. Isso. A senhora se lembra
Quando foi, mais ou menos, que veio esse apelido? Quando é que ele começou a usar isso, não? Ai, não me lembro. Mas foi nos anos 70. E ele chegou a conversar com a senhora sobre o motivo que levou ele a Não, dar ele esse... dizia, antes dele botar isso, ele fala: você parece um cisne, você é leve, porque eu tenho na minha casa um pôster grande que a gente olha, não vê o meu pé. Não sei, eu mesmo não sei. Eu acho que na minha rodada eu levantei os 2 pés, porque eles focalizaram e não vejo os 2 pés. Então ele dizia: você parece um Bambi, meu Deus do céu, essas tuas pernas, você baila. Ele falava: você baila. Aí botou o apelido. A senhora tem na memória algum carnaval assim que seja particularmente inesquecível? Tenho 2. Quais? Um foi quando seu Natal demorou me dar o dinheiro para comprar o material da fantasia. Aí ele foi, eu chamei o pessoal todo lá para casa, a gente correndo Aquele mutirão de sempre. para fazer. Aí faltava menos de um mês para o carnaval. Aí quando eu estou acabando a fantasia, eu vejo a Águia da Portela na televisão. Aí o locutor fala: Portela, vai entrar agora. Eu digo: acabou, porque ainda estava bordando o meu sapato, porque eu bordava até sapato, bordava tudo. E eu não saía sem bordar. Se tivesse aqui um buraquinho, tinha que bordar. Eu não saía assim, porque eu sabia que ia perder ponto. Aí, quando eu vi aquilo, eu digo: meu Deus do céu, anda, anda, meu tio bordando o sapato, o outro, meu primo bordando o outro, vamos, pessoal, e ainda tinha a roupa. E eu também bordando, e meu marido com um táxi já na porta, com um carro na porta, e um táxi, que ia 2 carros. Aí ele: vambora, Vilma, olha lá, a porteira vai entrar. Eu digo: se ficar assim, aí que não sai nada. E eu sem tomar banho, sem me maquiar e bordando. Aí nisso, o locutor grita também outra vez: a Portela vai atrasar porque quebrou a alegoria. Eu disse: meu Deus, obrigado. Aí pensei, na mesma hora eu disse: meu Deus do céu, a Portela vai perder ponto. Mas fiquei contente que ia dar tempo de eu chegar. Aí eles: vambora, vambora. Aí acabaram, eu só passei um pó no rosto, que a gente ia já fantasiado na época, já para a avenida, aí dentro do carro. Aí eu botei a roupa, nem tomei banho, fui para a avenida. Quando cheguei no Cais do Porto, o pneu do carro furou. Eu digo: meu Deus do céu. Aí o Mazinho: ai, meu Deus do céu, de madrugada, carro, táxi era ruim. Aí minha irmã vinha no outro táxi, que é para quando eu chegasse lá na avenida, ela ajeitar minha fantasia. Aí eu digo: salta todo mundo. Aí soltou do outro carro, eu entrei: vocês esperam aí o outro táxi sair. Aí fui para a avenida. Quando chegou lá na avenida, aí veio um diretor falando: Natal, a Vilma já chegou. Aí ele veio: você me mata do coração, Vilma. Ô, Ilma, eu digo: dá o dinheiro mais cedo para a roupa ficar pronta cedo. Aí ele virou pro rapaz: bota a roda no carro e entra, e vamos entrar. Aí eu: o quê? Não quebrou? Não quebrou nada. Eu tive que tirar para esperar. Como é que a Portela ia desfilar sem bandeira e porta-bandeira? Aí é que eu vi o que uma porta-bandeira representa numa escola de samba, porque ela carrega o símbolo da escola, entendeu? Ela carrega o pavilhão da escola. Ela é uma rainha, então ela não pode vacilar em nada. Então eu sempre procurei ser honesta, sempre procurei. Todas as portas-bandeira, presta atenção nisso, horário. Ali eu jurei nunca mais atrasar, e nunca mais atrasei. Então, todas as porta-bandeira
fazem tudo na hora, bota o pé na avenida, diga que é a rainha, que é a princesa, que é o que for, mas faz tudo, dá seu sangue. É o que eu sempre dei, meu sangue. A senhora falou que 2 carnavais eram O inesquecíveis. outro foi quando Natal morreu. Ele morreu em 75, então provavelmente o carnaval de 76 é esse carnaval. Quando ele morreu, eu não estava desfilando. 76 eu não. Não, 75. Ele falece em 75. Mas teve o carnaval. Mas ele não passou, foi antes, né? Foi depois. Foi depois do carnaval que ele morreu. Ele falece depois do carnaval. Então, em 76, eu não estava desfilando de porta-bandeira. Eu estava de resguardo da Daniele. Que é a sua caçula. Da minha caçula. Porta-bandeira também. Então, eu em cima do carro, que eu não suporto o carro. Mas naquele ano, o Ira Araújo, que era o carnavalesco, me venceu. Pelo cansaço, eu tive que ir no carro, porque eu já estava grávida e tive a Daniele 1 mês antes do carnaval. E eu fiz cesárea. Foi a única filha que eu fiz cesárea, porque eu queria ligar para... Já velha, ter filho não dava. Aí eu estava em cima do carro, mas ali eu lembrei muito de Natal. Saudade, né? Saudade. A gente vai agora para mais uma pergunta de um convidado, um amigo nosso, mandou uma pergunta para a senhora. Roda. Meus amigos, aqui quem fala é Leonardo Bruni. Para mim é um prazer imenso estar falando com a maior porta-bandeira do Carnaval Carioca, Vilma Nascimento, e pensar um pouco nessa relação da Vilma com a cidade aí nos grandes depoimentos cariocas. Eu fico me lembrando que a Vilma, ao longo da carreira dela, passou por várias avenidas, desfilou e deslizou por várias avenidas, né? Avenida Presidente Vargas, Avenida Presidente Antônio Carlos, Candelária, Marquês de Sapucaí antes de virar Sambódromo, depois Sambódromo, né? Depois de 84. Eu queria perguntar para ela se a mudança no local da cidade onde acontece o desfile, a mudança no palco, também muda o desfile. Muda a energia das escolas, como é que foi passar por esses diferentes palcos. E ficou aqui pensando e me lembrando sobre a rivalidade, especialmente no tempo da Vilma, né? A imensa rivalidade entre Portela e Mangueira. Afinal de contas, as duas maiores, as duas primeiras escolas e as duas primeiras campeãs, né? E essa rivalidade de Portela e Mangueira era muito simbolizada pela Vilma e pela Neide. A porta-bandeira da Portela e a porta-bandeira da Mangueira acho que simbolizaram esse período de rivalidade de Portela e Mangueira. E aí queria aproveitar e perguntar para ela sobre essa rivalidade de Vilma com Neide e de Portela com Mangueira no tempo em que ela desfilou. Então, a pergunta sobre os lugares por onde Vilma passou e também falar um pouquinho sobre essa rivalidade de Portela e Mangueira. Vilma, te amo, não só eu te amo. O Rio te ama, o Brasil te ama. Muito obrigado por tudo. Leonardo, meu querido, eu te amo também. Muito obrigado pelos elogios. Isso, para mim, é uma satisfação, ainda que faz eu ir para a avenida ainda, dançando algumas coisas que eu posso fazer. Conforme ainda deslizei um pouco no desfile da Portela, nos 100 anos da Portela. Para mim, aquilo foi uma maravilha. Foi meu último ano dançando de porta-bandeira na avenida. Então, para mim, eu nunca tive rival. Eu não considero isso. Mangueira, rival da Portela. Portela, rival da Mangueira. Também não considero, porque cada uma vai para a avenida fazer o seu desfile para ganhar o carnaval. Aqui ganhar é campeã e acabou-se. Então, eu nunca fui, não me considero Neide minha rival, porque eu fazia o que eu tinha que fazer na avenida. E eu me considerava uma rainha. Tanto é que eu tive afastada, não ganhei estandarte, porque estava afastada. Quando eu voltei, passei a ganhar todos, e a Neide não ganhou. Quer dizer, então, eu sou a rainha, querido. Um beijo para você.
Nunca teve treta? Teve. Ah, então, é isso que ele perguntou. Foi isso que ele Mas a perguntou. treta não fui eu. Tá. Por isso é que eu digo que não considerava ela. A treta era ela que tinha Mas comigo. como é que foi? Era problema dela, não era meu. Uhum. Eu teve uma vez que fui na Mangueira com o Cruzeiro, com a A revista O revista, Cruzeiro? o Cruzeiro, que mandou a caminhonete, que era uma caminhonete antigamente, apanhar eu e apanhar a Maria Helena, filha do fuleiro, que era a porta-bandeira do Império. Quando ele me apanhou e apanhou ela, nesse dia meu marido não me acompanhou, que ele me acompanhava em todo lugar. Não me acompanhou, porque ele estava de plantão no Getúlio Vargas, que ele também trabalhava no Getúlio Vargas. Me apanhou a Maria Helena, que morava perto da minha casa. Aí, no meio do caminho, ele disse que ia apanhar a Neide, na Mangueira. Eu disse para ele não, que eu já sabia que quando ela me encontrava, ela rodava, ela fazia um monte de gesto na loja que eu ia comprar fazenda para fazer a fantasia, ela estava, aí ela fazia, mas quando encontrava era meia esquisita, mas eu não ligava, eu nunca liguei. Aí eu disse, não, senhor, o senhor leva a gente e depois põe a ela. Aí ele disse, não, eu já falei com ela perguntou se o Natal ia. Aí eu disse que não ia homem, que só ia mulher. Eu digo, ela perguntou Natal, o que Natal ia fazer? É melhor não ir. Aí ele disse, não, eu vou lá sim, não, ela vai, está tudo bem. Ele entrou na Mangueira, chegou no buraco quente, no largo, ele parou a caminhonete. Soltou e foi na casa dela, que era lá no Pico da Mangueira, para apanhar ela. Aí, quando ele foi, até criança e adulto sacudiam a caminhonete e diziam, não queremos Portela Império aqui, não. E eu com medo danado de virar a caminhonete. Aí eu digo, tá bom. Nisso, ele vem com ela, aí chegou um homem também, perguntou, essa não é a Vilma? Minha irmã tinha ido comigo, aí eu estava de costa para a janela, eu disse, diz que não sou eu. Aí ela, não é a Vilma não, é a Vilma assim que eu conheço. Não vai acontecer nada não, eu saí da prisão ontem, não vai acontecer nada não. E continuando empurrando e jogando pedra na caminhonete. Aí nisso ela desce com o homem e a mala. Aí vira uma senhora do lado de fora, Neide, cuidado, hein, com o ambiente que você vai se meter. Ela pode deixar, porque ela fazia assim, gestos, essas coisas. Aí ele botou a mala dela dentro da caminhonete, ela entrou, olhou assim, olhou para Maria Helena, olhou para mim, virou para ele e disse, ou eu ou ela, que era eu. Aí ele olhou para mim, eu disse, eu não falei com o senhor? Bota a mala dela lá fora e ela lá fora. Que eu não vou soltar aqui, na Mangueira, com esse ambiente aqui, vão me matar. Bota ela lá fora. Ele, meu Deus do céu, apanhou a mala dela, botou lá fora, ela saiu. Aí fomos para gravar. Aí gravamos, ela gravou lá depois, não sei. Mas ela não participou da mesma sessão que a senhora, ela não estava. Aí depois teve a inauguração da TV, que eu me esqueço qual foi a TV, eu não sei se foi a TV Rio ou a Globo, teve lá a inauguração da televisão. De um canal de TV. Hein? De um canal de TV. Aí foi todas as escolas de samba. Aí, porque nesse dia,
O Natal, quando eu cheguei de volta da gravação, lá da caminhonete, da confusão. Da foto do Cruzeiro. Quando eu cheguei no ponto de bicho, que meu marido tinha um banco de sangue que era em cima, perto. Quando eu cheguei para falar com ele, aí seu Natal escutou. Ele queria subir o Morro da Mangueira. O quê? Aí brigou com o Mazinho, porque ele não podia deixar eu ir sozinha. Eu estava de plantão, não podia ir. Tinha que ir. Eu vou lá. Nós, não, deixa, que depois a gente resolve. Conseguimos acalmar seu Natal. Aí vem a inauguração da TV. Quando vem a inauguração, meu marido vai chegando lá no estacionamento e eu, olha quem vem. Ela vem assim, parece que nós combinamos. Ele meteu a mão na porta para soltar de um lado e eu do carona do outro. Saímos correndo lá, ó. Correu. Ela corria. Eu corri atrás dela. Vem cá. Aí foi, que naquela época não era que a gente falava assim, né? Vem cá agora, vem agora, de mulher para mulher. Agora de mulher. E ela correu. Aí sumiu. Aí entramos lá, estamos na filmagem, né? Cada uma num lugar, né? Num queijo. Aí ela tá lá, eu tô olhando. Eu digo, na saída eu pego. Aí tô olhando. Isso porque não teve treta, né? Aí tô olhando, porque eu digo, agora não, que foi demais. Aí foi risco de vida, né? Sim. Aí eu digo, não. Aí, quando eu olho, eu digo, cadê ela? Não estava. Aí acabou a gravação, saí procurando, cadê? Ela saiu antes e foi embora. Evaporou. Aí não deu mais para encontrar mesmo. Aí depois teve um presidente da Mangueira que aí quis fazer. Eu digo, não, deixa ela para lá, não quero não. Aí frequentava a Mangueira já com a mocinha, com outros que eu me dava muito bem, dava mesmo. Vem cá, a pergunta do Léo tinha uma outra parte, além da rivalidade com a Mangueira, que era sobre os lugares diferentes por onde passou o desfile. Como é que isso transformou o desfile? Como é que a senhora vê isso? Eu vi com naturalidade, porque eu queria era desfilar em qualquer lugar. Mas percebi uma diferença, por exemplo, entre Praça 11, Rio Branco, Presidente Vargas, são lugares diferentes, né? Não, a diferença só era uma, porque lá era um tablado, na Praça 11, assim. E na Rio Branco era também avenida. Como é que era esse tablado? Iam até o tablado, subia no tablado? Subia, era alta assim, vinha assim. É feito uma ponte, subia assim e descia. E ficava em frente ao júri. Aí o júri ficava no meio, assim. Sim. Aí ela vinha assim, subia, era o júri, a gente dançava, descia. É verdade. Aí tinha cavalo, corda. Eu empurrei, de porta-bandeira, eu empurrei corda, porque a corda vinha na gente. Empurrar. É verdade que antigamente avaliava-se a bandeira, não o casal? Não era isso? O primeiro ano que eu saí na Portela, não fui julgada. Primeiro, dizem que não, que já era julgado, não era. Em 67, não julgou. Em 57, né? Foi o ano que eu saí. Sim, 57. 57. A gente vinha com a bandeira era feita, o enredo. Sim, de acordo era com o enredo. bordada, toda bordada à mão. Então a gente levava, porque era julgada a bandeira mais bonita e mais bem feita. E quem fazia a bandeira da Portela era a mulher de um jornalista, o Haroldo Bonifácio. Então, a gente tinha que dançar, atirava do mastro, levantava, que o júri era no alto.
E apresentava a bandeira. Levantava para ele segurar e ver o pano e ver o bordado. Olha. Aí a gente botava outra vez E e continuava. dançava. Já no outono já comecei a ser julgada. Aí já comecei já com as notas máximas. Tudo 10. Tudo. E como é que foi começar? A senhora já não desfilava quando passou a ser, quando construíram o Sambódromo. Em 84, é o primeiro carnaval do Sambódromo, em 84 a senhora já não desfilava como porta-bandeira. É, como destaque. Como destaque. Como é que foi essa entrada no Sambódromo? A senhora, inclusive, tem uma participação assim nessa história de ter um lugar fixo para ter desfile, né? Nós tínhamos os amigos, Dr. Pedro Valente, cirurgião plástico. Ele era do Vasco. Ganhamos uma amizade com ele, levamos ele para Portela. Então ele passou a ser Portela e Vasco. O desfile todo, nós éramos amigas do Brizola. Tanto é que meu marido se filiou até o PDT, tudo por causa de Brizola. Ele levou, passou todo ano, não sabia onde que ia desfilar. Ou na Presidente Vargas, ou na Rio Branco, ou em qualquer lugar, ou lá na Avenida, era assim. Armava e desarmava. Isso era um meio de garear fundos. Faturar. Aí, e a gente faltava pouco para carnaval, não sabia onde que ia desfilar. Era um desespero. Aí, eu e meu marido, Mazinho, falamos com Pedro Valente, que era colado com Brizola. Falamos com ele: Pedro, pede o Brizola para ver um lugar fixo, para todo ano não ficar isso, a gente sem saber aonde que vai desfilar. Fazer um lugar fixo e pronto. E ele, nada. Toda hora a gente falava. Toda hora, a gente não queria saber. A gente falava. Aí ele falou com o Brizola. Isso. Aí o Brizola chamou o Darcy Ribeiro, chamou o Darcy e disse: Darcy, vê um lugar para fazer fixo, ou seja, ali na avenida ou um lugar. O Darcy viu ali, o Brizola deu ordem para fazer. Como é que a senhora vê o desfile hoje em dia? Que a senhora é uma carnavalesca, assim, fuliã de raça, dessas que não perde o desfile por nada. Não. Carnaval se transformou muito. A senhora já falou de camarote. Como é que a senhora vê os desfiles hoje em dia? Porque assim, eu, torcedor da Portela, e gosto muito de acompanhar, sempre que vejo a senhora passa e o povo aplaude. Né? Obrigada. O povo está sempre aplaudindo. Mas como é que a senhora vê essas diferenças todas do carnaval de hoje para o de antigamente? Olha, eu sou carnavalesca. Eu gosto de todas as escolas também, porque todas estão defendendo o seu pavilhão ali. A diferença eu sinto, sim, porque antigamente os sambas tinham melodias bonitas e a gente podia criar muitas coisas na avenida. Pelo olhar eu já sabia o que o Benício ia fazer e ele sabia o que eu ia fazer. Nós tivemos problemas na avenida e que a gente resolvia e ninguém via. Então, isso agora eu sinto falta no samba agora, porque a porta-bandeira e o mestre-sala agora é tudo passo marcado. Não tem mais aquela vontade de criar, ter liberdade, não tem. Não tem liberdade. Mesmo que queira aparecer mais do que o outro, não tem. Está aparecendo tudo igual, estão dançando tudo igual, porque é tudo aquilo marcado. Para não ser igual, carnavalesco fica inventando, botando o porta-bandeira, mudando roupa na avenida, pegando fogo na avenida, molhando o chão todo, aí bota a porta-bandeira para dançar no molhado. Isso não existe. Quer dizer, agora virou
Quem manda na escola está sendo carnavalesco? Ah, mas isso é uma história antiga, né? Candeia já reclamava disso lá nos anos 70, quando a ala de compositores da Portela passa a não ter mais opinião, ou, enfim, perde poder na escolha do samba do Porque desfile, né? agora samba está sendo até encomendado. Antigamente, pelo samba, a gente sabia qual era o enredo da escola de samba. A gente sabia. Era uma poesia. Agora é boi com abóbora. Ah, não dá, não. Mas O Monarca usava muito esse termo, boi com abóbora, o Monarca falava muito de boi com abóbora. agora, mas eu quero é sair na avenida. Eu gosto de ser a primeira e gosto de ser a última, porque eu gosto de ver a primeira escola de samba e a última. E agora, com essa mudança que fez de 3 dias, eu gostei. Tem pessoas que estão reclamando, não sei por quê. Eu gostei, vamos ver se dá certo. Se não der, muda. Mas eu gostei porque 2 dias, a gente, quando ia para o segundo dia, a gente ia já cansada de ficar a noite toda até de manhã para voltar logo cedo para ver a primeira. Muito ruim, já chegava lá um bagaço, mas eu queria estar na avenida. Então, eu gostei, porque é menos escola, mas agora espero que não atrase o desfile para ser de manhã. Que seja tudo no horário certinho, bonitinho. E peço também que os compositores, agora mudou também, que vai ter mais tempo, isso também melhor, não precisa ser aquela correria, porta-bandeira não pode, mestre não pode se exibir direito. Tem que ir. Saiu a comissão, tem que estar aquilo correndo, tem que sair correndo, pô, tem que esperar, né? Então vamos ver se vai dar certo isso tudo. Eu espero que bote mais um pouquinho para a porta-bandeira dançar e o mestre-sala também riscar o chão. Vem cá, saindo um pouco do carnaval, teve um episódio no fim do ano passado, novembro do ano passado, logo depois do Dia da Consciência Negra, acontecido numa loja do aeroporto de Brasília. Aquilo foi uma chacoalhada no mundo do samba, e eu imagino que no seu coração também, né? A senhora foi acusada por funcionários de uma loja de ter pego as coisas, e foi um escândalo, aquilo reverberou de uma maneira imensa assim, no Brasil. Quando é que o Brasil vai se ver livre de racismo? Olha, tá difícil, porque tem pessoas que ainda têm vergonha de gritar conforme eu gritei. Eu abri a boca, falei, queria quebrar tudo, queria ficar até nua. Falei palavrão. Então, eu fiz isso tudo sendo uma pessoa pública, conhecida mundialmente, para dar coragem a essas pessoas que sofrem o mesmo que eu e minha filha sofremos, lá em Brasília, no aeroporto. A senhora estava voltando de uma homenagem na Câmara dos Deputados, por conta do Dia da Consciência Negra, a senhora foi homenageada, né? Uma homenagem linda. Linda, dancei com os deputados. Olha, foi uma coisa mais linda que podia ter acontecido na minha vida. Uma sobrinha minha que trabalha lá também falou, me surpreendeu, Giane, né? Giane, que ela também foi maravilhosa junto com eles, uma atenção muito boa que nos deu a mim e a minha filha. E, de repente, chego no aeroporto para ver um produto para mim e me acontece isso. Sou chamada de ladrona com 85 anos. Hoje eu já estou com 86. Então, aquilo para mim, até hoje eu estou marcada. Eu me sinto marcada, não que as pessoas não me marcam, mas eu entro numa loja, eu fico com medo das pessoas pensarem que eu estou roubando.
Mas, graças a Deus, Deus foi muito bom para mim e para minha filha, porque todas as escolas de samba me deram um apoio total. Isso levantou a minha moral. E eu deixo aqui o meu agradecimento à imprensa toda, às escolas de samba todas, os presidentes. Olha, a homenagem foi tão boa que eu não sei nem como agradecer. O Gabrielzinho, ele foi muito bom comigo. Gabriel Davi. Davi, da Beija-Flor, que agora é presidente da Liga. Espero que ele faça um bom governo na Liga, está começando bem. E ele, olha, ele me prestou uma homenagem agora no Dia das Mulheres muito bonita, que eu não pensava. Ele tão novo gostar de mim assim. Então, olha, eu só tenho que agradecer em meu nome, em nome da minha filha, Daniele, também, que ela me deu um apoio. Se não fosse ela, eu tinha errado na loja. Ela é que me botou calma, mais ou menos, né? Mas que eu não fiz o que eu queria fazer. Então, tudo de bom. A minha família aqui também no Rio me deu grande apoio também. O Bernard, Deise, Valmir, olha, todos me deram apoio. Eu só tenho que agradecer a todos. A senhora já tinha enfrentado o Natal, né? Eles não sabiam com o que eles estavam se metendo, né? Justamente. Ia ser um babadaço. É isso aí. Eles fizeram uma covardia comigo. Uma pessoa lá dentro fez uma covardia comigo que não podia fazer. Uma pessoa que não é digna disso. Mas eu fiz muito mais covardia com eles, porque todo mundo ficou sabendo. Foram expostos e provavelmente punidos também. Assim, esperamos, né? E o mundo do samba abraçou a senhora de uma maneira muito bonita. Tranquilo. Voltando para o carnaval, a gente já está chegando na reta final do nosso papo. Eu vi uma entrevista da senhora que eu achei curioso. A senhora falava da diferença da porta-bandeira de desfile e a porta-bandeira de avenida e porta-bandeira de quadra. Explica o que é isso. Porque na avenida se dança, se mostra tudo que podemos fazer de bonito. Na quadra, inventa um monte de coisa que não tem nada a ver para o jurado. Na quadra, elas pensam que fazendo aquilo e depois na avenida, porque tem jurado que vê. Na quadra, elas pensam que vai, na avenida vai dar nota máxima por causa daquilo, mas não tem nada a ver. Que na quadra levanta a perna, bota a bandeira para trás, varre o chão com a bandeira. Pô, na avenida, se fizer isso... De ponto. A senhora, então, não gostava de se apresentar na quadra ou se apresentava também? Não, eu não gosto de quadra, eu gosto da avenida. A minha filha Daniele, nós gostamos da avenida. Nós não gostamos de quadra, não. Eu não gosto de quadra, de dançar em quadra. Daniele é porta-bandeira, a senhora já tem neta, bisneta. Isso. E consta que a senhora não queria. Não queria ninguém. Por quê? Porque eu sabia que ia enfrentar uma barra pesada. Eu não acho que elas têm estrutura para isso. Eu tive. Vê que eu não importei com quem se importava comigo. Mas elas não se importam também com quem se importa com elas. Mas sofre. Eu não. Eu chutava. Além da Daniele, quem são as outras? Tem a Daniele, que é filha. Sim. E tem a Camila, que é neta. Uhum. E tem a Clarice, que é bisneta.
E eu tive mestre-sala, mas que desistiram. Eu tive Bruno, tive Cleiton, só os dois. Bernard não se aventurou, não? Bernard não quis nada. Bom, ele até quis, mas a Deise não deixou. Porque ele tinha os meus guardiões, sim, era a minha família. E ele era pequenininho, ele era o mascote. Então ela não deixou ele sair dali. Tá Aí certo. ele não foi se interessando. E vem cá. Mas é o que gosta mais de carnaval. Sim, nota-se. É. Dos mestres sala que dançaram com a senhora, Ari da Liteira foi o primeiro na Portela, Benício foi o mais duradouro, Foi. seu primo. Quem foi o mais especial, assim? Quem foi aquele do melhor entrosamento? Olha, é incrível. O Ari era uma combinação extraordinária. Tive pouco tempo com o Ari. Tio do Arlindo Cruz, não é? Mas ele a gente na avenida, a gente brincava, a gente ria o tempo todo. Era brincar, a gente ria da gente mesmo. Se a gente errasse, a gente ria. O Benício era um mestre-sala que ele deixava eu à vontade. Ele me cortejava o tempo todo. Por isso que ele não aparecia muito. Porque ele vivia mais para mim do que para ele. Era um tipo discreto, né? Eu o conheci na quadra da Portela, assim. Eu achei que ele fosse mais alto. Quando eu o conheci, eu também, todo mundo pensa. Ele era baixo, assim, muito discreto, com os olhos claros, isso. assim, né? Me lembro dele num canto, assim, do portelão, observando o ensaio. E tive o Julinho, que é meu afilhado. Sim. E eu que botei ele como mestre-sala na tradição. Ele não tinha... A dança dele e da Daniele junto, foi no filme de Natal. Ah, sim, Natal da Portela. Sim. E a Daniele está dançando, me representando, e ele o Benício. Sim. A Daniele foi a primeira vez que ela dançou, ela não sabia dançar. Pode olhar os dois ali, que não estão ainda dançando. Sim. Depois, para mim, quando ele começou a dançar comigo, aí eu comecei a modelar ele. E ainda tem... Aí ele foi crescendo. Depois ele vai crescendo, né? Com a Daniele, ele foi crescendo. Quando ele parou de dançar comigo, passou a dançar com a Daniele na tradição. Foi crescendo, os dois. Na época que os dois estavam, para mim, os dois eram o melhor casal da avenida. Aí separou, que ele saiu, foi para outra escola, a Daniele continuou. E hoje ele evoluiu. Para mim, me desculpe, todos os mestres-sala, que eu gosto dos mestres-sala, aqueles que são bons eu falo mesmo, me desculpe, mas para mim não tem igual o Julinho. A gente agora vai para a reta final da nossa conversa e a gente tem umas perguntas que a gente faz para todo mundo que passa pela nossa série. Primeira delas, quem é a pessoa que melhor encarna o espírito carioca? Olha, vão achar esquisito, né? Mas eu sou carioca mesmo, não troco isso daqui por o Rio de Janeiro, o Brasil, pelo lugar nenhum. Já viajei para vários lugares, fui bem recebida, mas é aqui que eu amo, que eu gosto. Olha, teve desfile que eu saí em 7 escolas no mesmo dia. Meu marido foi coordenador da concentração. Quando eu passava, ele disse: lá vai ela vai morrer na avenida. Quero morrer na avenida, vou morrer com satisfação. Qual é teu time de coração? Agora pegou. Olha aí, Bernard é um que fica malhando, mas não adianta. América.
É o time que mais torcida tem. Porque quem gosta dos seus times, o segundo é o América que eles gostam. É o time mais querido. Qual é o hino mais bonito que tem? É o do América, gente. Viva! Tenho o prazer de dizer, sou a América. Estou acompanhando agora, hein? O Romário tá botando ele lá em cima. Hein? Tá. Gente, o América, o Monarco também era América. Isso! Chico Anísio. O Bernard fica dizendo que uma Kombi dá para torcedor. E o Botafogo dele, que sobe e desce, sobe e desce. Sai fora. A senhora não fala mal do meu Botafogo aqui, não, tá? Alto lá! Botafogo não! Mas estou errada. Botafogo Ele fala do meu América. Tá certo. O América também é o time da presidente do Arquivo Geral da cidade, a Rosa Maria Araújo, americana também, Tudo América, todo mundo com o coração rubro. É lógico. Vem cá, qual é a escola de samba do seu coração? Eu tenho duas. Não adianta que eu não esqueço também da União de Vaz Lobo. A minha de coração é União de Vaz Lobo e Portela. Portela, a minha infância não, a minha juventude toda até agora foi Portela. Quantos anos eu tenho de Portela, hein? De 57 para cá é tempo. Eu não sou muito bom de matemática, não. Eu estava afastada, mas eu estava ali ligada. Isso aí. Para vocês terem uma ideia, eu sou proprietária da Portela, sabe que número? 3. Número baixo. Como diz, número baixo quer dizer prateleira alta. Eu ia perguntar se a senhora tinha uma segunda escola de coração, provavelmente União de Vaz Lobo. Eu ia fazer alguma referência, talvez, porque a senhora desfilou na tradição durante muito tempo, participou da fundação, participou de um desfile incrível, de um desfile incrível da União da Ilha do Governador. E aquele eu não esqueço. Pois é, isso tem que lembrar também, só para te falar, o ano foi 1982, é hoje, aquele samba maravilhoso do Didi e do Mestrinho, é hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em voltar, em chegar. A minha maior alegria no samba foi na ilha. Foi nesse desfile? A senhora já não desfilava como porta-bandeira? Foi quando eu me afastei da Portela. Isso foi em 82? Em 82, que eu me afastei da Portela em 79. E em 82 desfila representando a Portela. A Portela, que é a madrinha da ilha. E como é que foi? Olha, foi emocionante. Quando eu cheguei, o Beto, que era o presidente, ele vinha sempre em cima de mim, do Mazinho, do meu marido, que era coordenador e tudo, todo mundo conhecia ele. Aí ele vinha para me sair na ilha. Eu tinha deixado a Portela, eu digo, não saio. Não vou sair escola de samba nenhuma. Aí meu marido, sai, não quero ele me chateando. Aí quando faltava, aí ele dava jantares, tudo para mim. A gente ia, minha família, mas porque eu curtia a ilha, que eu gostava da ilha, que eu fui o batismo da ilha e tudo. Aí, quando faltava uma semana, 8 dias para o carnaval. 8 dias para o carnaval. Aí ele deu um jantar numa churrascaria para mim, meu marido e minha família. Aí eu fui. Aí ele falou, Vilma, sai comigo. Sai. Aí todo mundo olhou para mim, a Deise, tudo olhou, a Deise olhou, sai, mamãe. Eu digo, não vou sair. Ele, então sai, vem representando a Portela, que é madrinha da ilha, mas não precisa sair de primeira porta-bandeira. Aí eu disse, tá bom. E a roupa, como é que vai ser? Você vai escolher aonde que você quer. Eu digo, então, é aonde que eu costumo fazer a minha. Vocês vão lá
e vocês tratam preço, não quero saber de nada. Não, você mesmo pode tratar o preço. Aí eu liguei para o Evandro Castro Lima, que Ah, era ele que estava fazendo sim. já, porque quando eu voltei para Portela, eu não quis mais fazer minha roupa. Eu disse para outra porta-bandeira, que não conta ponto máximo para vocês, vocês dão com um mês de antecedência a roupa pronta. Então agora vai me dar. E eu quero escolher o costureiro, o estilista. Aí, não, pode escolher. O Irã me venceu pelo cansaço. Aí eu digo, tá bom. Aí fui. Aí escolhi o Evandro, que passou a ser o meu costureiro. Aí eu fui lá, aí liguei para ele, Evandro, ele, o que é, Vilma? Eu digo, olha, Evandro, que ele era muito discreto. Eu vou sair na ilha, você vai fazer minha roupa. Ele, o quê? Não, não, tem o meu desfile, tem a roupa que eu faço, não dá. Eu digo, não, Evandro, você tem que fazer 8. Eu não vou fazer com ninguém. Faz ele, Vilma, não dá tempo para nada. O que eu vou fazer? Qualquer coisa que você fizer, tá bom. Ele, então, vou te fazer uma coisa, não vai poder experimentar nada e você vai apanhar aqui no dia, e eu não vou estar aqui, vou estar no municipal, você não vai poder experimentar. Conforme tiver, tudo bem, porque eu tenho costureira, tinha tudo. Aí eu digo, tudo bem. Ah, ele fez a roupa em 8 dias. É aquela azul de plumas. Sim. Aí ele fez igual a dourada. E ele tinha as minhas medidas, aí ele fez. Quando eu cheguei em casa, que eu vesti a roupa, pum, Entrou caiu certinho. Que certinho. maravilha. Digo, beleza. Viva. Aí fui para a avenida. Quando eu vou para a avenida, que eu me visto, o povo da ilha, tudo em cima de mim, para autógrafo. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí o pessoal, diretores da ilha, diz, não, sai todo mundo, sai. Eu digo, não, peraí, calma. Faz uma fila que eu dou autógrafo para todo mundo. Aí eles disseram, vai mesmo? Eu digo, vou. Aí fez, dei mais de 200 autógrafos ali. Não dei mais porque tinha que entrar. Aí quando deu, aí que eu costumo na Portela, quando eu saía de Porta-Bandeira, e na ilha fiz, eu e Benício, eu levava uma garrafa de uísque, Oba. tomava uma dosezinha e uma ao Benício. E dava para a bateria o resto. Eles adoravam, né, na Portela. E lá Na ilha, quando eu fiz isso, o mestre de bateria era o Paulão, eu acho. Aí, quando... Ih, a tia é legal! Aí, pronto, ali, eu digo, vambora, minha gente! Dei aquele grito, eles começaram, aí eu estava com medo. Aí eu estava com medo de entrar na avenida. Estava receosa, que eu disse, eu deixei a Portela, 79, agora estou na ilha, estou vestida de porta-bandeira, não sou porta-bandeira oficial, mas estou na ilha, vão me vaiar. Eu pensei. Aí, de repente, eu digo, seja o que Deus quiser, Deus me ajuda. Aí fiz minha bezi, dei minha corridinha que eu dou, botei o pé na avenida, eu sou a rainha. E pá! Dei minha corridinha, até quando eu entrei só vi os lenços brancos. Aí eu desabei. Aí entrei, aí veio os repórteres todos, vem a Lígia Santos, conhece, né? Claro. Me Filha do abraçou, Donga. chorava de se acabar, Lígia Santos. Afonso Soares, Sim. que ele era Portela doente, Sim. né? Ele disse, eu vou fechar o microfone, para essa eu vou fechar. Eles todos, repórter, meu Deus, que loucura! É loucura, os repórteres todos. Aí eu fui dançando, aí, mas chorando. Aí me desabei. E dançando. Aí chegou o coordenador
O coordenador, que era o Antônio Lemos, da Rio Tour, ele chegou e falou da Rio Tour, da Liga ou da Rio Tour. Aí ele chegou e me perguntou, Vilma, é você a primeira porta-bandeira? Aí ele disse, não. Ah, porque o jurado quer saber, porque a ilha não anunciou quem era a primeira, que era para mim ser julgada. Malandragem. Porque eles me perguntaram aonde que eu queria vir. Sim. E eu só desfilava na frente da bateria. Sim. Então eu ia ser como primeira porta-bandeira ali. E foi julgada como primeira? Não, mas o jurado foi esperto, mandou perguntar. Aí eu digo, não sou eu, a porta-bandeira é a outra. E eu, quando cheguei na ilha, eu fiquei até com vergonha da roupa da porta-bandeira da ilha e da minha. Que a tua era Evandro de Castro Lima e a roupa estupenda dela. Cheia de rapapé. Aí eu digo, troca, me dá. Eu queria até trocar. Mais uma pergunta dessas que a gente faz é qual é o bairro do teu coração? Madureira. Olha o samba do Arlindo. Do Arlindo e do... O Mauro. O Mauro? É do Mauro e do Arlindo, o samba, Madureira. E às vezes quando eles cantam Madureira, ainda fala, viu? Ali, pô, Madureira, eu tive oportunidade, quando meu marido construiu essa minha casa ali na Serrinha, que é no princípio da rua, né? Mas é da Serrinha. A Daniela é da Serrinha, ela nasceu ali. Aí, quando ele construiu ali, ele perguntou se eu queria ali ou queria ir para Copacabana. Ou queria ir para... Eu digo, quando eu quiser ir em Copacabana, eu tenho carro, tenho motorista. Quando eu quiser, eu ponho e vou lá. E era assim que eu fazia. Fazia minhas compras todas em Copacabana, fazia tudo. Quem é a tua porta-bandeira preferida hoje em dia? Olha, tem 3. Tem a Marcela... Que é do Salgueiro. Que é do Salgueiro, o casal é formidável. Tem a da Imperatriz... A Rafaela. A Rafaela, o casal é uma beleza. E tem a da Vila... Cristiane. A Cristiane, que eu adoro também. Muito legal. Essas 3 estão ótimas, estão ótimas. Apesar que tem carnavalesco que gosta de estragar elas, mas elas agora estão querendo ir pela linha certa. Elas estão querendo ir pela tradicionais. Linha certa, que é a linha do bailado, é isso? Qual é a linha certa? Eu não sou contra que crie, não. Tem que criar mesmo, senão vira banalidade. Mas tem que criar dentro das tradições. É o que não está acontecendo. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao prefeito Eduardo Paes, agradecer a todos os meus colegas do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, presidido pela Rosa Maria Araújo, e aqui representados pela coordenação de promoção cultural. Aqui comigo, atrás dessa câmera, Pedro Paulo Júnior. Atrás dessa câmera aqui está o Bruno Fontes e ainda a presença de Daniel Pimenta na nossa equipe. Muito obrigado a vocês que acompanharam essa entrevista até agora. Tem outras entrevistas dessa série Depoimentos Cariocas no YouTube do Arquivo Geral. Procurem, assistam. Muita história boa sobre o Rio de Janeiro, como essas que a gente ouviu agora, contadas por essa diva que é Vilma Nascimento. Muito obrigado. Olha, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a você. Muito obrigado por eu poder mostrar um pouco da minha vida particular, porque para mim o samba é tudo. Um beijão para todos. Olha, um beijão para você. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.